Porque a Jenny Han não sabe escrever triângulos amorosos. E a Julie Plexon. Enfim, gente, eu nunca fui fã de triângulos amorosos. Mas eu posso dizer que a Jenny Han não sabe escrever um. E como eu vou provar isso? Com a obra mestra, Diários de um Vampiro. Ou no meu inglês, um IM, The Vampire Diaries. E antes que alguém argumente que a Nas Diários de Vampiros é uma série maior e O Verão que Mudou Minha Vida só tem 6 temporadas, eu contra-argumento que O Verão que Mudou Minha Vida é baseado em livros que também deveriam ser melhores desenvolvidos, diga-se de passagem. A questão é que nas duas séries nós temos uma garota e 2 irmãos. Entendeu? Enfim. Eu vou dar uma contextualizada, viu, em cada série primeiro. Vou comparar meio que as duas séries. Enfim. Em Verão que Mudou Minha Vida, nós temos a Belle. Uma menina que era considerada uma flor que não tinha desabrochado. Até que em um certo verão... É importante frisar aqui que, na verdade, eu não sei se a Jenny Han queria fazer um triângulo amoroso de fato. Porque a Belle, né, tem todo aquele conceito de olhar pro Howard, o irmão mais velho, e dizer, né, o irmão mais velho anêmico desse triângulo. Ela diz, sempre foi ele, blá, blá, blá. Eu gostava dele desde criança, né? Mas é preciso explicar uma coisa aqui, gente, pra vocês não acharem que eu tô dando uma de advogado do diabo. A Susan, a mãe dos 2 irmãos, Coward e o Jeremiah, é a melhor amiga da mãe da Belle. Daí o motivo da Belle sempre estar em contato com esses 2 irmãos. E a Susan diz, como uma espécie de profecia, ou ela espera isso, que a Belle case com um dos filhos dela. Então, além da paixonite / obsessão que a Belle tem já pelo Coward, tem essa profecia aí. Enfim, estamos entendidos? É importante frisar, gente, que eu não sou de nenhum time, tá? Vocês vão ver ao longo do vídeo. Agora vamos para o Diário de um Vampiro. A Helena, diferente da Belle, ela não tem ninguém, tá? Os pais dela morreram. Ela vive com a tia e com o irmão. A série começa mais ou menos 6 meses depois da morte dos pais dela. A Helena tá voltando pra escola, porque ela tinha passado um tempo afastada por causa do luto com relação aos pais. E a gente tem um aluno novo na escola. Quem? Stefan Salvatore. Uma das pontas do nosso triângulo. E é importante frisar que o Stefan é um vampiro. E ele escreve um diário. A Helena também escreve um diário. Daí o nome da série, Diário de Vampiro. Mais adiante aparece o nosso outro irmão, Damon. E logo de cara a gente percebe que há uma rivalidade entre eles. Mas não é por causa da Helena, tá? O Stefan voltou para Mixter Falls por causa da Helena. Mixter Falls é o nome da cidade fictícia da série, tá? Pra quem não assistiu a série. Porque é importante frisar que o Damon e o Stefan já tiveram um triângulo amoroso. Juntos no passado. Porque lembra, eles são vampiros. Já viveram muito. Com uma mulher que por acaso tinha a mesma cara da Helena. E eu estou falando de quem? Da nossa maior bitch de todas, Catherine Pince. O Stefan aparentemente veio para Mr. Falls por uma certa curiosidade por ela não ter a mesma cara da Catherine. Já o Damon, ele está de volta porque a sócia da Helena de rosto disse que também era, vampira. Disse que ela estava presa no porão de uma igreja e em determinado momento ele teria que ir lá salvar ela. Então, aparentemente, o Stefan já esqueceu a sósia da Helena e o Damon ainda está convencido do amor épico deles. A Helena acaba se envolvendo com o Stefan. Ela descobre que ele é vampiro, claro. E a primeira temporada da série, o Damon... É basicamente o Damon tentando libertar a Catherine, que ele acha que ainda ama ele, do porão da tal igreja. E o Stefan tentando impedir, porque se ele fizer isso, a Catherine vai trazer um monte de vampirão do mal também, que estão aparentemente com ela no porão da igreja. E é importante definir aqui que, assim como em O Verão que Mudou a Minha Vida, onde temos o irmão anêmico, considerado frio e distante, e o irmão raio de sol, em Diário de Vampiro nós temos o Stefan, o vampiro bonzinho, e o Damon, o vampiro do mal. E o Damon é colocado do mal simplesmente porque, ao contrário do Stefan, ele age como um vampiro. O Stefan odeia ser vampiro. Convencido meio que pra Helena ali, que ele não beber sangue humano, e ele se alimenta de sangue de animal, né? Porque o nosso Stefinho é o que podemos chamar de alcoólico sanguíneo. A Helena meio que mantém uma relação de distância do Damon, porque mais uma vez, ela acha que ele é do mal, né? Ele é egoísta por matar pessoas e fazer tudo pelo amor que ele acha que ele tem por parte da Catherine. No fim, o Damon ele acaba descobrindo que a Catherine enganou ele, que ela estava livre esse tempo todo, né?
Acontece que a Catherine, ela sempre gostou mais do Stefan, né? E ela só usava o Damon como step. Como ela mesma diz, o irmão que me amava demais e o irmão que não me amava o suficiente. Pra mim, a Catherine e a Belle, elas têm isso aí em comum, porque é dito em Verão que Mudou Minha Vida que a Belle sempre gostou do Colwyn. Essa questão, a Belle sempre gostou do Colwyn. Mas ele o quê? Ele age frio e distante. E embora em determinados momentos da série é possível ver que o cara até tenta ali, né? Naquele episódio lá do parque, que ele dá tem aquele flash lá. No parque ele dando um ursinho pra ela, né? A bicha é gente, viu? Ela não aceitou, não. Enfim. Por outro lado, o Jeremy, ele gosta da Belle, né? E ele parece demonstrar isso pra ela, né? Eles se tornam ali melhores amigos. Só que no bendito verão que mudou a minha vida, porque agora ela tá bonita e tal, né? A Belle tá de novo lá babando pelo Colwyn e ele tá frio e distante. E aí o Jeremy diz que gosta dela, eles têm um trailer lá, mas no momento que o Colwyn dá um oi pra Belle, ela troca de irmão. Lá em Diários de Vampiro, lembra que eu disse que a Helena tinha a mesma cara da Catherine, a primeira mulher cujos nossos queridos irmãos se envolveram? Pois é, lembra que a Catherine amava mais o Stefan. Pois do mesmo jeito que o Verão que Mudou a Minha Vida tem a palhaçada de Sempre Foi Ele, lá em Diários de Vampiro, o motivo da Helena ser destinada ao Stefan é que eles são duplicadas. Simplificando, duplicadas são pessoas que reencarnaram com a mesma cara, que são destinadas a se amar. E em determinado momento da série, a Helena diz que o Stefan, eu sempre vou escolher o Stefan. Ela diz isso pro Damon. A Helena, ela não fica com esse troca-troca não, tá? De irmão, ao contrário da Belle lá. Ela namora o Stefan durante toda a primeira temporada. Como disse, ela mantém essa distância do Damon, né? Porque ela considera ele malvado. Só mais tarde, quando o Stefan, nosso vampiro sangue alcoólico, em recuperação, cai no vício novamente e sai mundo afora bebendo sangue. A Helena meio que se afastam ali, né, por causa disso, porque como eu disse, né, a Heleninha, ela ama muito a humanidade. Ela acha que o vampirismo, né, é uma coisa ruim, agir como vampiro, beber sangue, é uma atrocidade. Porque nós humanos somos criaturas angelicais, não é mesmo? Assim, o Damon acaba sentindo coisas pela Helena. Ele questiona isso o tempo todo, porque Helena, namorada do irmão dele, né? Pois é, né? E mais uma vez, o motivo do Stefan e o Damon terem essas suas divergências não tem nada a ver com a Helena ou a Catherine. Eu acho que é isso que faz a história de Diários de Vampiro ser bem construída. O triângulo amoroso da história não destrói a relação ali entre os irmãos. Ali, o Damon, como irmão mais velho, quando criança, é mostrado, né, que o tempo todo ele estava protegendo o Stefan do pai abusivo deles, que batia neles, né? E é importante frisar aqui, gente, assim como eu acho que a Susan tinha uma clara predileção pelo Colwyn, a mãe do Damon e do Stefan tinha uma predileção pelo Stefan. Mais tarde ela vai justificar isso, dizendo que o Damon lembrava muito fisicamente o pai deles, né, que abusava deles, batia neles. Né, e por isso essa rejeição, podemos dizer assim. E na segunda temporada de Verão que Mudou a Minha Vida, nós temos a Belle meio que, né, decidida a se divertir, deixar todo o drama dos nossos irmãos de lado. Só que não. Ela passa metade da série meio que implorando pro Colwyn dar atenção pra ela. Mas ele não pode focar nisso, né? Agora, porque ele tá preocupado com a mãe, com a Susan, que está morrendo. Super compreensível. E o Jeremy, por algum motivo, não sabe que a mãe dele tá morrendo. Tá doente. Então ele fica ali do lado da Belle. Temos uma cena ridícula no velório da Susan, da Belle fazendo um show, porque o Colwyn não tá dando atenção pra ela. Tipo, filha, a mãe do cara acabou de morrer. Menos. Lá em Diários de Vampiro, o Damon e a Helena se unem para procurar o Stefan, que tá no mundo bebendo sangue. Eles têm uma relação ali muito fofa, de implicância. Mas a Helena está focada em encontrar o Stefan. E o Damon meio que respeita o irmão. Ele não quer furar o olho dele, não. Resumindo, depois o Stefan acaba deixando claro que não quer ser encontrado, que quer continuar na vida de sangue alcoólatra dele. E o Damon acaba beijando a Helena em uma cena épica. Mas, entretanto, todavia, antes disso, ele beija a Catherine, pensando se a Helena. Lembra se elas têm a mesma cara? A Helena diz que aquilo ali era uma loucura, como é que ele pôde pensar que ela poderia corresponder um beijo dele? Porque diferente da Belle, claramente, né?
que diz que o Corbett sempre foi o Corbett, o anêmico do Corbett, mas que toda vez, né, que ele não dá atenção pra ela, ela corre para os braços do Jeremy, quando ele não age como ela espera, ela não fica, não, né, não faz essa palhaçada, não. Enfim, no dia do aniversário da Helena, o Damon entrega para Helena o colar que ela achava que tinha perdido. Colar esse que o Stefan deu pra ela. Mais tarde, a Helena diz que foi naquele momento que ela se apaixonou pelo Damon. Por quê? Porque mesmo gostando dela, ele deu um colar que representava o amor dela e do irmão dele. Ele foi altruísta. Porque eu acho que isso é um diferencial de Diários de Vampiro. O Damon e o Stefan, por algum motivo, eles estão salvando um ao outro. E salvando a Helena, que é esse grande amor em comum que eles têm. A Helena, de alguma forma, uniu esses irmãos que estavam afastados. Aí você me pergunta por quê? Por que que o Damon e o Stefan estavam afastados? Qual era a rixa deles? Essa rixa antiga deles. Então, que não tinha nada a ver com a Helena ou com a Catherine. Tem a ver com o vampirismo, gente. O Damon, ele passou a guardar um certo rancor do Stefan. Porque foi por causa, principalmente por causa do Stefan, que o Damon se transformou em vampiro. Inicialmente, o nosso Damon, né, o nosso vampiro malvadinho, ele não gostava da ideia de ser vampiro. Então, por causa disso, o Stefan carrega essa culpa, digamos assim, porque por causa, né, pra ele, desde que o Damon se tornou vampiro, ele nunca mais foi capaz de amar ninguém. Ele acha que o Damon se tornou mal quando se tornou vampiro. Então, essa série meio que trata como elemento definidor, né, o fato do vampirismo aparentemente ser a pior coisa que pode acontecer com alguém. Porque, claro, ser jovem pra sempre, super velocidade, beber sangue de nós humanos, criaturas angelicais, é algo muito ruim mesmo, né? O Stefan e a Helena carregam essa crença em comum, né? Enfim, lá no final da terceira temporada, a Helena se torna vampira com o sangue do Damon. É importante ressaltar que a Helena é uma protagonista muito altruísta, ao contrário da nossa querida Belle. E também é importante frisar, gente, que as duas são adolescentes, tá? Tanto a Helena como a Belle, elas são adolescentes. E, respectivamente, depois elas vão pra universidade. Então, assim, o elemento de idade não é aceito como justificativa para ser imbecil. Enfim, a Helena se torna vampira. E por que ela se torna vampira? Porque quando ela tá lá morrendo, afogada, ela pede pro Stefan salvar primeiro o Matt, o melhor amigo dela e ex-namorado. Assim que ela morre e se transforma em vampira. Com isso, é criado um elo entre a Helena e o Damon, o chamado elo de criação. Por quê? Lembra, a Helena morreu com o sangue do Damon no corpo, ou seja, o sangue dele que transformou ela em vampira. A Helena começa a se envolver com o Damon. Isso ela já meio que terminou com o Stefan. Mas assim, ninguém apoia ela e o Damon, não. Porque aparentemente o Damon é o malvadão, lembra? E o Stefan, com dor de cotovelo, acha que a Helena só está com o Damon por causa do elo de criação, que cria essa conexão entre eles dois. Mas nossa querida Barbie vampira faz o favor de desmentir essa ideia rapidinho. No episódio lá, ela prende, né, a Helena, o Stefan, na escola, e a Helena diz... Então, Helena vampira é uma sirigaita que gosta de bad boys, o que Então, explica o cheiro de ela ainda bebida gosta no do Stefan, Stefan, mas não explica porque a doce, fofa, inocente Helena seria tão fria em relação ao Stefan. Como ela pôde te magoar assim? Responde, por favor. Ela não sabia na hora, mas estava ligada ao Damon. O elo da criação. Que fascinante. E o que você acha disso, Helena? Que você tá triste, entediada e precisando muito de um hobby. Tá escondendo alguma coisa, confessa. Eu não dormi com o Damon por causa da ligação. Eu dormi com ele porque tô apaixonada por ele. Então, ela ainda gosta do Stefan, mas o quê? Ela não ama mais ele, não está mais apaixonada por ele. Ela ainda ama ele, mas ela não está mais apaixonada por ele. E que
ela ainda gostava do Damon, ela já gostava do Damon antes dela se tornar vampira. Porque lembra, eles passaram bastante tempo juntos procurando o Stefan lá na segunda temporada, quando ele deu uma de sangue alcoólatra. E então, isso não tem nada a ver com o vínculo de criação e que, na verdade, é dito depois lá, em algum momento da série, que isso não tem nada a ver, que o elo de criação, na verdade, não faz que as pessoas criem, né, uma coisa ali, mas que, na verdade, o vínculo de criação só intensifica vínculos já existentes. E mesmo que isso fosse o caso, o Steph e a Helena, gente, eles não eram destinados a ficar juntos como duplicados. Enfim, a Helena e o Damon ficam juntos, mas tem toda aquela questão de o Damon amar ser vampiro e a Helena não. Então, né, porque a Helena, ela quer ser médica, quer ser humana. Eles passam uma temporada inteira procurando uma cura pra Helena voltar a ser humana. E a série também faz esse contraponto de porque mais tarde a Helena, se eu não me engano, e Stefan também, né, tem isso de meio que a Helena também voltar a ser humana pra provar que mesmo humana ela vai continuar, né, amando o Damon. Resumindo tudo isso, tá, gente? Porque pra quem não assistiu a série, mas quem não assistiu vai assistir, tá? Enfim, a Helena, ela volta a ser humana. E o Damon, né, também, né, acaba, né, que amava tanto ser vampiro, né, se transforma em humano junto com ela, porque ele quer construir uma família com a Helena e ter filhos e tal. Enfim, mais tarde eles andam juntos, de mão dadas, para o fim. E a última cena da série é o Steph abraçando o Damon. E eu acho que é isso que me fez gostar tanto de Diário de Vampiro. Eu me lembro quando eu comecei a assistir Diário de Vampiro, eu tava achando, assim, no início do episódio, primeiro episódio, muito capenga. Muito chato. Aí então teve aquela cena, a cena, gente, em que o Damon aparece para o Stefan e diz a famosa frase: Damon. Como vai, Mani? quando ele não tá dando atenção pra ela. Mas na hora que o Coward dá alguma atenção pra ela, ela troca de novo de irmão, vai correndo pra ele. Eu sinto que a Belly ama o amor do Jeremy, mas não ama ele, entendeu? E o Jeremy, eu sinto que ele precisa amar a Belly, porque de alguma forma ele tá sozinho se ele não fizer isso. A Belly parece usar o amor do Jeremy, enquanto ela não tem o do Coward. Assim como eu acho que como a Catherine usava o amor do Damon para o próprio ego dela. Porque, na verdade, ela amava mais o Stefan. A Bella, ela poderia simplesmente ficar sozinha, né? Ficar sozinha. Não ficar no meio desses dois irmãos. Que claramente ela tem uma relação ali abalada, né? Incentivada pelo pai deles, né? Que incentiva uma certa inveja, né? Por parte do Jeremiah com relação ao Cody. Seja ali pela mãe deles, né? A Susan, com um claro favoritismo dela pelo Coward. Enfim, gente, há uma clara falta de desenvolvimento nos personagens em O Verão que Mudou Minha Vida. Sinto que isso também tem no livro, não é aprofundado, enfim. Já em Diário de Vampiro, eu sinto que por mais que no início ali, o Steph e a Helena sejam colocados como destinados e mais parecidos, percebemos que isso não é bem assim. No Damon, que a início é um irmão malvado ali, ele ganha camadas ao longo da série. Que, na verdade, ele é muito mais parecido com a Helena em termos de altruísmo do que o Stefan. A questão é que os dois irmãos ali cometem erros, claro, né? Mas eles têm esse elemento em comum, esse grande amor por essa mulher. E, acima de tudo, eu acho que o Damon ama o Stefan e o Stefan ama o Damon. Então, ambos querem salvar um ao outro. Por isso, em determinado momento da série, o Stefan, ele até traz essa ideia de que ele não se importa com o fato do Damon estar com a Helena. Não que ele não tenha amado ela ou ame ela ainda, mas assim, o Stefan sente que com a Helena o Damon é bom. Ele vê quando o Stefan tá quando o Damon está com a Helena, que de alguma forma ele tem o velho irmão dele de volta, o irmão dele mais velho que protegia ele quando era criança, antes dele se tornar um vampiro. Então, no fundo, talvez a história de Diário de Vampiro nem seja sobre um
Triângulo Amoroso é a história sobre um irmão que busca a redenção um do outro. O Triângulo Amoroso da Adele Black consegue fazer que 2 irmãos se aproximassem e não acabassem com a relação que ele já não tinha. E que os jantares de domingo e ceia de Natal, né, não se tornassem uma coisa estranha, gente. Já que em O Verão que Mudou a Minha Vida, eu não posso dizer o mesmo, né? Imagina só o climão na ceia de Natal em O Verão que Mudou a Minha Vida. Se a Belle ficar com o Cold, seguindo os livros, né? Ou até mesmo se ela terminar com o Jeremy, né? Ex-namorado, ex-noivo, tudo na mesma mesa. No momento que eu estou gravando esse vídeo, somente os 2 ou 3 episódios da última temporada de Verão que Mudou a Minha Vida foram liberados na Prime. Então eu ainda não sei o final. Então essas são as minhas divagações sobre o possível final da série. Se você já viu o final, enfim, comente aí nos comentários. Talvez ela termine sozinha, quem sabe. O almoço de domingo e a ceia de Natal fiquem salvos, né? Eu poderia dizer que só são séries com propostas diferentes. Eu até poderia, mas não é o caso. Eu poderia dizer que eu só tô velha pra ver drama adolescente. Poderia, mas também não é o caso, porque quando eu vi Diário de Vampiro a primeira vez, eu tinha 14 para 16 anos, porque a série é longa, ela tem 7 ou 8 temporadas, se eu não me engano. E a última temporada demorou pra sair da Netflix, e na época eu só tinha um serviço de streaming, que era a Netflix. Enfim. E O Verão que Mudou a Minha Vida saiu quando a primeira temporada saiu, eu tinha 17 anos. Enfim, não tem nada a ver com idade. Até porque até hoje eu gosto de Diário de Vampiro. Enfim. Eu sinto mesmo que só falta construção nos personagens mesmo no Verão que Mudou a Minha Vida. É uma série rasa, tanto no quesito de história quanto no desenvolvimento de personagens. E eu até poderia justificar que esse triângulo amoroso mal feito pela Jenny Han, com o fato de que tanto ela como a Adele Black tem claramente uma predileção por personagens em específicos. Já que, pelas minhas impressões, O Verão que Mudou a Minha Vida me parece ter sido construído em toda essa ideia, né, daquele amor de infância, do sempre foi ele, né, com relação ali a Belle e o Colt. E a Adele Black também tem isso com relação a Stefan, conhecidas duplicatas entre ele e a Helena, mas ela quebra esse chiclete com o lance, né, do vínculo de relação entre ela e o Damon. E também, ela faz também que no fim tudo fosse realmente uma questão de escolha da parte da Helena. De uma mulher que escolhe quem ela ama, independentemente dela ser humana ou vampiro. A Adele Black focou na ideia, né, de desafiar esse destino e construir uma relação épica mesmo assim. Embora talvez não fosse essa a ideia dela inicial, já que há boatos, né, que a Nina Dublin, né, que interpretava a Helena, se ela não tivesse pedido pra sair lá no final dessa temporada, a Helena, como humana, ia trocar de irmão de novo. Então, graças a Deus que a nossa querida Nina largou a série, né? E impediu ali da Julie estragar o roteiro desse nosso amor épico. Embora o encontro dela com o Damon na última temporada seja bem xoxo. Enfim, só mais uma coisa bônus aqui. Diário de Vampiro, eu lembrei aqui, também, assim como O Verão que Mudou a Minha Vida, é baseado em uma série de livros. Eu nunca li os livros de Diário de Vampiro, que é bem diferente da série, mas que também a Helena termina junto com o Damon. Enfim, gente, nós temos uma série de um triângulo amoroso épico e outra série mediana com um triângulo amoroso mal feito.